Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso boletim aqui do canal, né? E nós vamos tratar hoje de geopolítica, né? Recentemente houve algumas declarações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, referente à China, né? Vocês sabem que a OTAN é aquela aliança militar que deveria ter acabado com o final da Guerra Fria, né? Quando foi dissolvido o Pacto de Varsóvia, já que ela tinha sido montada para conter a expansão do Pacto de Varsóvia, que era formado pela União Soviética e os países comunistas do leste europeu, né? Polônia, Bulgária, Tchecoslováquia e etc. Quando do fim da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, né, tecnicamente a missão da OTAN deveria ter se encerrado ali, mas não encerrou. Tá? Foi até feito ali acordos com Boris Yeltsin, que então assumiu a presidência da Rússia, né, após o fim da União Soviética causada, né, pelo Gorbachev, né, que com certeza é o líder, é o pior líder, o pior estadista que um país pode ter durante o século XX, né? Ele conseguiu assumir e destruir, né, a segunda maior potência do mundo, né, de dentro para fora, né, sem nem precisar entrar em conflito, né? Ele é um caso extraordinário de incompetência administrativa desse senhor Gorbachev, né? Ele conseguiu destruir a segunda maior potência do mundo, né? Bom, mas o Boris Yeltsin, né, teria ali afirmado ali, junto com o Bill Clinton, né, a ideia de que a OTAN não se expandiria até as fronteiras russas, o que não ocorreu. Né? Hoje a OTAN acabou se expandindo, né, para a maioria dos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia e também até por ex-repúblicas soviéticas, como a Letônia, a Estônia e a Lituânia, o que a priori teria sido acordado que não ocorreria. Tá? Até a situação que nós temos hoje, né, que a OTAN ali é, muito fazendo fronteiras com a Rússia. Né? Bom, então a OTAN sempre teve como seu principal inimigo a Rússia. Sempre teve com a intenção da OTAN sempre foi essa, conter a Rússia. Né? Mas recentes declarações da OTAN agora colocaram a China entre os desafios, abre aspas, desafios sistemáticos, né, que podem colocar em risco a segurança da OTAN. Ou seja, você vê aí a OTAN em direção ao Pacífico. Bom, dizem os membros da OTAN que eles não têm intenção de expandir a aliança para o Pacífico, mas a Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul já participam das cúpulas de líderes da OTAN. Eles já têm representantes nessas cúpulas, né? Na última cúpula que teve agora, 2024, representantes desses países estavam lá, que são países do Pacífico. Isso tem deixado a China também muito preocupada, né? E isso tem feito com que o governo chinês tenha respondido a estas questões. É bom, vou lembrar aqui um caso que na guerra da Iugoslávia, ali em 1999, né, quando estava tendo a questão do Kosovo, né, a embaixada chinesa em Belgrado acabou sendo bombardeado por mísseis da OTAN, né? Foi assim o primeiro entreveiro entre a China e a aliança do Tratado do Atlântico Norte, né? Que ali foi tido como um erro, né? Mas foi ali o primeiro entreveiro. Mas ainda que a OTAN não se expanda para o Pacífico, o governo chinês acusa os Estados Unidos de estarem criando uma mini OTAN do Pacífico. Por quê? Os Estados Unidos têm dois sistemas de alianças no Pacífico. O primeiro foi criado em 2007, que é o Diálogo de Segurança Quadrilateral, o Quad. É um fórum estratégico de cooperação militar
e exercícios de defesa, que reúne os Estados Unidos, a Austrália, o Japão e a Índia. Bom, a primeira questão aqui que dá para ser colocado é por que a Índia? Né? Já que a Índia faz parte dos BRICS, junto com a China e a Rússia. Gente, vamos lá. A geopolítica, ela não é feita de... Então, assim, você não é como uma história em quadrinho, sabe? Da Liga da Justiça, você coloca de um lado os bonzinhos, do outro lado os malzinhos. De um lado não é uma história em quadrinhos, não é uma série de TV que você tem claramente, né, a divisão ali das partes. Países têm múltiplos interesses geopolíticos, estratégicos e econômicos. A Índia tem... O BRICS é uma aliança econômica e a Índia tem interesse em participar desta aliança econômica com países como o Brasil, a China, a Rússia. Mas isso não significa que dentro do próprio BRICS, como de outras alianças, não tenham divergências dessas nações em outros campos. E a China e a Índia têm uma disputa territorial ali na fronteira entre os dois países, no Himalaia, perto da onde é o Tibete, né, Nepal, etc. Por quê? Ali nas montanhas você tem as grandes nascentes dos rios, né, da China e da Índia, e eles controlam e eles têm disputas territoriais sobre o controle daquela região. Então, ainda que eles sejam aliados econômicos nos BRICS, eles vivem tendo escaramuças militares naquela região. Por isso, a Índia faz parte do diálogo de segurança quadrilateral, porque a Índia pode a qualquer momento ter um conflito com a China, e já é um país que enfrenta outro grande, que tem outro conflito, né, que já resultou em 3 guerras com o Paquistão, que é um país que também, assim como a Índia, e a própria China, né, tem armas nucleares. Então ali a Índia então tem 2 grandes inimigos, né, que tem armas nucleares e exércitos muito poderosos, em que o Paquistão é bastante inferior se você for comparar a própria Índia e a China, claro, mas também não é um inimigo a desconsiderar, tá? Bom, então você tem esta situação ali, tá? Que, entre a Índia e a China. Faz parte o Japão. O Japão, a gente sabe, tem um histórico enorme de conflitos com a China, tá? Inclusive foi um país que invadiu a China e manteve ocupação militar na China toda a primeira metade do século XX. Os chineses não se esqueceram disso. A Austrália, que é um país que é dependente da política de segurança americana, né, geopoliticamente é ligado é ligado totalmente aos Estados Unidos e aos interesses dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, e o próprio Estados Unidos, que quer conter o poder chinês, entre outras coisas, para defender Taiwan, mas para impedir que surja um novo rival a nível global contra o seu poder militar, já que economicamente a China já é esse grande rival. Então quer conter ali a China dentro da sua própria esfera, do seu próprio território, ali, do seu próprio entorno geopolítico, e impedir que a China se transforme em uma potência militar a nível global. Bom, mas fora o diálogo de segurança quadrilateral, você também tem ali o AUKUS, né? Que é um pacto de defesa entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Esse pacto de defesa, ele vai além do diálogo de segurança quadrilateral, porque ele pressupõe a troca de tecnologias militares. Nesse caso, inclusive, através desse pacto, que a Austrália vai ter acesso, né, à tecnologia militar britânica para construção de submarinos movidos a energia nuclear, que fora armas nucleares, são a maior arma, né, que você pode ter para dissuadir um ataque ao seu território, ou
que você pode, né, servir também como arma de ataque, né? Por quê? Porque a propulsão nuclear, né, e que não significa usar armas nucleares, mas só propulsão nuclear, mas isso deixa o submarino capaz de ficar muito mais tempo submerso, né, e ser muito mais silencioso do que um submarino a diesel. E por isso mesmo que o Brasil também trabalha no seu programa de submarino a propulsão nuclear, porque seria, no caso do Brasil, a arma mais interessante para termos para garantir, né, a nossa soberania sobre o Atlântico Sul. Agora, o que está acontecendo? Também está havendo aí rumores de que o Japão e a Nova Zelândia poderão fazer parte do AUKUS, né? Da AUKUS. Tá? Então, se esses países vierem a fazer parte, tá, desse grupo, né, eles vão ter também acesso a essas possibilidades de trocas tecnológicas e vai aumentar então os números de países partes desta aliança militar, que inclusive é o mapa dessa aliança militar que está na nossa vitrine ali, está mostrando os Estados Unidos, Austrália, né, e Grã-Bretanha, e a China aí na nossa vitrine. E se essa aliança, agora sim, vamos lá, a Coreia do Sul, né, a Coreia do Sul já participa ali das reuniões, a Nova Zelândia, o Japão, a Austrália já participam das reuniões ali da OTAN. Falta então só a Coreia do Sul. Se o Japão entrar na AUKUS, vai faltar só a Coreia do Sul, né, para entrar também, para dar essa dimensão dessa pequena OTAN, né, dentro do Pacífico. Talvez outros países com qual a China tem alguns problemas fronteiriços e que são países que são bastante próximos dos Estados Unidos, como as Filipinas ou a Malásia, poderão entrar nessa aliança futuramente, é possível. Tá? E aí esse é um grande problema que a China vê, a formação de uma pequena OTAN, né, anti-China. Assim como existe a grande OTAN anti-Rússia na Europa, se criaria uma pequena OTAN no Pacífico anti-China. Então o que nós vemos aí? É a política dos Estados Unidos, que eles implementaram na Europa, e que agora eles estão tentando implementar no Pacífico, de criar alianças militares com países das regiões para conter, né, um país em específico que eles veem como o grandes desafios geopolíticos, ou seja, países que começam a crescer a ponto de representar um desafio militar, como é o caso da Rússia, né, sobre os Estados Unidos, ou agora a China é um desafio muito maior econômico, mas também tem crescido militarmente muito, inclusive construindo toda uma marinha muito moderna que vai dar à China a capacidade de ter uma marinha, né, transoceânica como tem os Estados Unidos. Então eles se preparam para tentar conter também, né, a China através de uma mini OTAN. Né? E ao mesmo tempo você fortalece para os Estados Unidos, porque eles acabam sendo o maior fornecedor de armas à indústria bélica americana, porque esses países fazem essas alianças e ficam amarrados com os Estados Unidos em comprar armas, em comprar tecnologia militar dos Estados Unidos, como a própria Austrália, que teria essa parceria de construir os submarinos nucleares com a França, como o Brasil tem, e agora passou para o Reino Unido, com muito menos ganhos tecnológicos. Passou para o Reino Unido justamente para, né, porque faz parte dessa aliança, e com isso os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, né, que são praticamente o mesmo país quando se diz falar em interesses geopolíticos, vão fortalecendo as suas alianças militares no sentido de conter qualquer nação que possa despontar como uma ameaça. Né? Então você tem a OTAN do Atlântico, você tem agora a OTAN, né, mini OTAN sendo construída, como diz o governo chinês, no Pacífico. Agora a questão é, para terminar o vídeo, e nós? Né? Certamente, um país como o Brasil,
Se tiver uma política, uma geopolítica mais ativa na construção da sua soberania na América do Sul e no Atlântico Sul, será que uma hora, né, nós também não poderemos ser alvos de uma expansão, né, da OTAN aqui para o Sul também, para conter os interesses geopolíticos do Brasil? Então, por isso, devemos cada vez mais pensar na nossa própria soberania, tá, aqui na América do Sul. E é exatamente por isso que nesse canal aqui a gente sempre defende que o Brasil deveria construir uma aliança militar com países, principalmente da região amazônica ali, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, né? Uma aliança militar de defesa do território amazônico, né? Um pacto amazônico, mas que como você tem hoje um pacto amazônico, né? Que é um pacto de proteção ambiental, mas esse pacto teria que ser expandido também como uma aliança militar, para garantir cada vez mais que nós tivéssemos também, né, uma aliança militar de proteção do território amazônico. Né? Porque quando as potências estrangeiras, como os Estados Unidos, veem qualquer crescimento da soberania, principalmente de nações que têm territórios continentais e possibilidades, justamente por isso, de se transformarem em superpotências como a China, a Rússia, o Brasil, eles vão fazer de tudo para conter, né, que nasça frente a eles uma outra nação, né, um país que seja capaz de se colocar frente aos seus interesses geopolíticos. Isso a gente está vendo claramente, a gente viu com a Rússia, né, que é o grande inimigo do Império Britânico ali desde o século XVIII. Né? Se você for ver a política do Império Britânico do século XVIII e XIX, que passa no século XX para os Estados Unidos, ali na Europa, é sempre de conter a Rússia, principalmente de impedir uma aliança entre Rússia e Alemanha, né? Ou seja, entre a nação ali, a Rússia, né, que domina o centro da Euroásia, com o polo industrial europeu, que é a Alemanha. Né? Depois, com o crescimento da China, agora você tem esses dois países voltados a construir uma aliança no Pacífico para conter a China. Né? E não sejamos ingênuos, se o Brasil marchar para se transformar em um país, né, com um grande poder, né, econômico, militar, o Brasil for muito mais ativo nos seus interesses geopolíticos aqui na América do Sul e no Atlântico Sul, vai também chamar a atenção dessas nações. Por isso nós devemos estar preparados para defender os nossos interesses na América do Sul e no Atlântico Sul, como a China se preparou para defender seus interesses no Pacífico. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, aqui no canal do Filósofo.